Será que o pecado é bom? Será que o pecado é ruim? Pecado é uma coisa prazerosa ou o pecado é uma coisa indigesta? O que você tem ouvido acerca desse assunto chamado pecado? Queridos, fica comigo. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Deus tem uma palavra para o nosso coração. A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Abraço carinhoso, sincero e fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão, esse canal do bem que visa te edificar. Semana passada não gravei nada, mas estamos aí recomeçando a gravar alguns vídeos. Eu preciso receber de Deus a inspiração, né? Não adianta gravar porque tem que gravar e só tomar o teu tempo. Temos que receber de Deus uma palavra para compartilhar ao teu coração. A proposta para hoje está em Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e 25. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Mas a palavra de hoje eu vou dizer que ela é importante para nós. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, não quero ser o descobridor da roda, aquele que traz a palavra como se só eu recebesse a revelação. Não é nada disso, mas é porque é um assunto que não é muito falado. Às vezes as igrejas têm medo de tocar nesse assunto ou falar essa verdade. Eu sou alguém apaixonado pela Bíblia, não sou um leitor exímio como deveria ser. Esse ano estou lendo a Bíblia em um ano, mas eu acho a Bíblia tão atual, como me empolga saber que eu leio a Bíblia hoje, leio um jornal e tudo se casa. Parece que a Bíblia foi escrita de manhã e ela tem muita coerência com o que está acontecendo no mundo. Tudo que a Bíblia falou que ia acontecer, está acontecendo. Ela é muito atual. Há quem diga que a Bíblia foi escrita por homem, que não é inspirada pelo Espírito Santo. Querido, que mente seria essa para escrever um livro com tamanha riqueza de detalhe? A questão do tabernáculo, a questão do sacerdócio, a questão da troca de reis, as brigas, os embates, e isso em épocas tão remotas que eram no passado. Hoje, com tanta tecnologia, a pessoa não tem uma mente tão produtiva para escrever nada comparado à Bíblia. Então, é realmente um livro inspirado por Deus. Bom, estamos aqui em Aos Hebreus 11, que fala da galeria dos heróis da fé. São várias passagens que demonstram a fé. E eu li um texto que demonstra a parte que eu digo mais importante da fé. A parte mais importante da fé não é tomar posse. A parte mais importante da fé é abrir mão daquilo que você tem. Vou repetir, não é você tomar posse, mas é você abrir mão daquilo que você possui. Aqui nós vemos uma fé para renunciar. Não é uma fé para conquista, mas é uma fé para renunciar. E diz uma coisa interessante, que Moisés já era velho, já era adiantado de idade, já tinha maturidade. Não é uma criança que está tomando uma atitude precipitada, não. É um homem com uma idade de maturidade tomando uma atitude, rejeitando ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes sofrer com o povo de Deus. Ele sabia que pender para o povo hebreu traria para ele sofrimento. E diz a palavra, do que, por um pequeno período de tempo, ter o gozo do pecado. Ter o quê? Gozo, prazer, alegria, satisfação ou contentamento. Eu vou dizer algo que vai te chocar. O pecado traz prazer. É esse o assunto que eu falei que as igrejas talvez não queiram mencionar, mas é bíblico, está aqui em Aos Hebreus capítulo 11. O pecado traz prazer. É um prazer pequeno, é um prazer fugaz, é um prazer que chega e vai embora, não é duradouro, não é durável, não é eterno, mas tem um pequeno período de prazer. Prova é que a pessoa que fuma cigarro,
Ela fuma um cigarro hoje, daqui a alguns minutos já está fumando o segundo. Prova que quando ela compra o cigarro vem uma cartela com vários, para que ela vá fumando um atrás do outro. Porque não alimenta, não satisfaz a pessoa e ela tem que ficar escrava. E isso gera vício. E tudo que gera vício, gera corrente, gera aprisionamento. Esse é o problema que as pessoas às vezes não prestam atenção. Eu vou ler para você 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade. Sabe quem promete liberdade? Aqueles que estão servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo, ou seja, escravo. Então, queridos, quando você parte por um caminho de vício, de pecado, de vício, você se torna escravo, você se torna réu, você se torna sentenciado a um julgamento. Tem pessoas que hoje à noite não vão conseguir chegar na tua casa, deitar e dormir, se faltar o cigarro, ou se faltar a bebida. Vai ter que sair procurar um bar aberto, às vezes até na madrugada, porque o vício a aprisiona, o vício a acorrenta e faz ela pender. Porque o vício, você tem que entender isso, o vício traz prazer. O pecado traz prazer para a carne, querido. É esse ponto que eu estou dizendo que poucos gostam de tocar. No que diz respeito à carne, a natureza do homem, o pecado traz prazer. Mas é um prazer pequeno com as suas consequências. O salário do pecado é a morte. Você não pense que o cara que usa entorpecente o usa para ficar cadavérico, para ficar magro, para perder a sua dignidade, o seu eixo. Não, quando a pessoa usa as drogas, ela pensa que vai ter alguns períodos de se desligar dos problemas, entrar num outro mundo e ficar ali zen como se não tivesse problema nenhum. Ela quer se desligar do mundo real, do mundo físico. Quem bebe, começa a beber, assuste-se você socialmente. Uma coisa que todo mundo está bebendo, eu tenho que beber, é o que eles pensam. E depois se torna escravo ao ponto de tomar bagaceira. É um tipo de pinga. Então são pessoas que vão se tornando escravas. Ela não pensa que ela vai se tornar um alcoólatra. Todo alcoólatra primeiro tomou um copo. E às vezes foi um copo de cerveja. E depois da cerveja passou para a bebida mais forte, mais alcoólica. Mas ele não pensa em se corromper, em cair para o pecado, porque o pecado traz consigo prazer. O homem que se prostitui, fica com outras mulheres, ele tem um prazer. A mulher que fica com outros homens tem um prazer. O prazer de ouvir mentiras, mas que alegra imediatamente o coração dela, depois vai descobrir. Meu querido, tudo tem consequência lá na frente. Tudo que é novo é bom, mas há as consequências lá na frente. A pessoa que fuma cigarro está com seus pulmões todo comprometido. A pessoa que se entorpece está com seu salário todo comprometido. Quem usa as drogas está roubando de casa para poder alimentar o vício. O tamanho da prisão que essa pessoa se encontra. Aí você acha isso absurdo? Então vamos falar um pouco do vício da Coca-Cola. Talvez você seja viciado em Coca-Cola. Você beba Coca-Cola e não consegue ficar um dia sem Coca-Cola. Eu conheço pessoas que ao ir dormir, ele leva junto para a cama 1 litro de Coca-Cola ou às vezes 2 litros de Coca-Cola para ficar bebendo durante a madrugada, porque é um vício. Ele vai numa casa que tem sucos, tem outros refrigerantes que diga, mas ele quer a Coca, porque ele é viciado em Coca-Cola. Há pessoas que são chocólatras, viciadas em chocolate. Tem pessoas que não se assuste. Pelo menos uma vez por dia, um horário do dia, ele tem que comer uma barrinha de chocolate. Se não comer, ele entra em parafuso. É um vício. A mesma coisa do vício das drogas, a mesma coisa do vício do alcoolismo, do tabagismo. É um vício que o aprisiona, que o acorrenta. E isso é ruim demais. Porque o pecado traz consigo gozo. É o que está no texto. Ele rejeitou do que ter por um breve momento o gozo do pecado. Não é o amargor do pecado, não é o ranço do pecado, é o gozo. É o prazer. Não é prazeroso você andar com um carro bonito aí fora, mas às vezes para andar com um carro bonito aí fora é um dinheiro ilícito. Pecado que gerou alguns pseudos desfrutes ou conquistas. Mas é pecado.
E o pecado traz consigo um salário, que é a morte, que é a consequência no final de tudo. Por causa do pecado, alguém está perdendo a família. Por causa do pecado, alguém está perdendo emprego. Por causa do pecado, de roubar o sócio, alguém perdeu a sociedade, perdeu o bom nome. O nome está aí manchado, porque o pecado traz consigo esses danos, esses dolo, mas ele tem um gozo. É isso que eu quero que você entenda. O pecado tem prazer, passageiro, mas tem. Não diga para mim que o pecado é insosso. Ele tem um salário, a morte. Mas ninguém peca querendo morrer. Ninguém peca querendo ser cadavérico, ser magro, ser doente, debilitado. Não. Eles têm o prazer, eles buscam prazer. Mas vem as consequências disso. Como eu estou dizendo para você, da Coca-Cola, do chocolate, do vício do Big Mac, do vício de pizza. Comer pizza toda hora, eu quero pizza, sinto o cheiro, quero pizza. Sai do eixo. São vícios, são pecados, coisa que a pessoa não tem controle. Aquele autocontrole de Daniel, de falar em Daniel 1:8, eu não quero me contaminar do manjar do rei, porque eu propus isso em mim, é difícil. É desafiador, precisa de uma reeducação. Você é educado a comer uma coisa, você quer comer outra. Não, vou manter-me aqui nas minhas hortaliças, na minha água, está de bom tamanho, e dizer não para o manjar do rei. Essa é a palavra de hoje. O pecado, o prazer do pecado, mas passageiro. Então fuja. Por mais que te traga um pequeno prazer, substitua por outro prazer lícito. Te lembro que a Bíblia fala que todas as coisas estão ao meu alcance, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo me convém desfrutar, fazer, ir, experimentar. Essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, para que nós aumentemos essa corrente de boas novas. Então, isso melhore para nós sabermos aconselhar, isso melhore para a gente não vir com uma palavra pronta que é pecado, é errado e tal, porque tem um prazer. Que às vezes nós não queremos avaliar, não queremos entender, não queremos ouvir a respeito. Então, eu acho que a tua mulher pode te dar prazer, teu marido pode te dar prazer. Você pode comer outras coisas, não coisa viciante. Você pode ter outra prática, a prática da leitura, a prática da caminhada, da corrida. É a disciplina do atleta que não pode, às vezes, usa um remédio de nariz e fica entorpecido e dá lá no sistema, lá na hora de ver que ele está com alguma coisa no corpo. Isso é ruim. Então, lance fora esse prazer do pecado. Estamos juntos, querido, até o arrebatamento. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.